Você já sentiu que é diferente das outras pessoas? Como se houvesse um chamado especial em sua vida, algo maior que você ainda não consegue explicar? Se sim, talvez você seja um escolhido de Deus. Existem sinais claros que revelam quando uma pessoa foi separada por Deus para um grande propósito. E hoje vamos revelar os 7 sinais inconfundíveis que mostram que você é um escolhido. O 7º sinal é o mais surpreendente e pode transformar sua vida. Portanto, fique até o final, porque se você reconhecer esses sinais em sua vida, isso pode mudar completamente o seu destino. Ser um escolhido de Deus significa muito mais do que apenas acreditar nele. Significa ser preparado para algo grandioso, algo que vai além da sua compreensão atual. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que foram escolhidas para cumprir missões extraordinárias. Moisés, que se achava incapaz, foi chamado para libertar um povo inteiro. José, que sofreu traições e injustiças, foi elevado a uma posição de grande influência. Davi, o menor entre seus irmãos, foi ungido rei de Israel. Em todos esses casos, Deus preparou seus escolhidos através de provações, desafios e experiências que pareciam impossíveis de suportar. Talvez você esteja passando por algo que não entende. Pode ser uma fase difícil, um momento de questionamento, mas e se tudo isso for parte do seu chamado? E se Deus estiver moldando você para algo muito maior? Agora, vamos mergulhar nos sinais que indicam que você é um escolhido de Deus. Sinal 1. Você se sente diferente. Desde pequeno, você nunca se encaixou completamente. Talvez tenha se sentido deslocado em sua própria família, na escola ou entre seus amigos. Existe algo em você que não se alinha ao que o mundo considera normal. Além disso, sua sensibilidade espiritual é maior do que a das outras pessoas. Você percebe coisas que ninguém mais percebe. Situações, sentimentos, energias. Tudo parece mais intenso para você. Há relatos de pessoas que passaram a vida sentindo essa diferença, sem saber que era um sinal de seu chamado. Sinal 2. Lutas e desafios constantes. Se você é um escolhido de Deus, a sua vida nunca foi fácil. Você já percebeu como, desde cedo, tudo parece ser mais difícil para você? Enquanto outras pessoas seguem caminhos tranquilos, sem grandes dificuldades, você enfrenta obstáculos que parecem intransponíveis. Mas, e se eu te dissesse que isso não é um acaso? Deus permite essas lutas porque Ele está te moldando para algo maior. Olhe para a história de José. Ele era um jovem com um sonho grandioso, mas seus próprios irmãos o venderam como escravo. Anos de sofrimento, injustiças e prisão o esperavam antes que ele finalmente alcançasse o que Deus havia preparado para ele: se tornar governante do Egito. Se José não tivesse passado por cada uma dessas provações, ele não estaria pronto para liderar um povo inteiro. Da mesma forma, cada batalha que você enfrenta hoje tem um propósito. Deus está te preparando para algo que você ainda não pode ver. Talvez você esteja se sentindo cansado, pensando que não aguenta mais. Mas lembre-se, os escolhidos sempre passam pelas provas mais difíceis. E se você tem enfrentado grandes lutas, pode ser porque sua missão também é grande. Deus nunca permitiria que você passasse por algo que não fosse capaz de superar. Ele está te fortalecendo, te ensinando e te preparando para um futuro que você ainda não pode imaginar. Sinal 3. Intuição e sensibilidade espiritual. Há momentos em que você sente que algo vai acontecer antes mesmo de acontecer? Já teve aquela sensação de que precisa se afastar de alguém ou de um lugar e depois percebeu que era uma proteção? Se isso já aconteceu com você, pode ser um dos sinais de que Deus te escolheu.
Os escolhidos têm uma percepção aguçada, uma sensibilidade espiritual que os diferencia. Não se trata apenas de intuição comum, mas de um discernimento profundo que vem do Espírito Santo. Samuel, por exemplo, ainda criança, ouviu a voz de Deus o chamando, mas não entendeu de imediato. Foi preciso que ele aprendesse a reconhecer essa voz para finalmente compreender seu chamado. Quantas vezes Deus tentou falar com você, mas você não percebeu? E se essa sensibilidade espiritual que você tem for um dom? E se Deus estiver te avisando sobre situações e pessoas ao seu redor? O mundo espiritual é real, e os escolhidos são aqueles que conseguem captar essas mensagens. Talvez você tenha sonhos que parecem mais reais do que deveriam. Talvez você sinta presenças ou tenha experiências que outros não conseguem compreender. Isso não é coincidência. Deus te deu essa percepção para que você possa caminhar de acordo com o seu plano. Sinal 4. Você é incompreendido. Desde cedo, você já percebeu que era diferente. Enquanto todos seguiam um caminho, você sentia que precisava seguir outro. Mas o problema é que as pessoas ao seu redor nem sempre entendem isso. Talvez até sua família já tenha te criticado, seus amigos tenham se afastado, ou as pessoas tenham te julgado por ser diferente. E se eu te dissesse que isso também é um sinal de que você foi escolhido? Veja o exemplo de Noé. Ele recebeu um chamado de Deus para construir uma arca, algo que parecia absurdo para todos ao seu redor. As pessoas riram dele, o ridicularizaram, mas ele seguiu em frente. E no final, ele estava certo. Deus o havia escolhido para um grande propósito. Quantas vezes você já tentou explicar algo que sentia no seu coração, mas ninguém te levou a sério? Isso acontece porque o chamado de Deus para a sua vida é algo que só você pode entender completamente. O importante é lembrar que ser incompreendido não significa estar sozinho. Pelo contrário, significa que Deus está te separando para algo especial. A história mostra que todos os grandes escolhidos passaram por isso. Se você sente que nunca se encaixou completamente, talvez seja porque Deus tem um plano que vai muito além do que as pessoas ao seu redor podem enxergar. Sinal 5. Atração pelo espiritual e busca pela verdade. Você sente uma vontade inexplicável de buscar a verdade? Algo dentro de você te impulsiona a conhecer mais sobre Deus, sobre a vida, sobre o significado de tudo. Essa fome espiritual é um dos sinais mais claros de que você é um escolhido. Os escolhidos não se conformam com a superficialidade da vida. Enquanto muitos estão apenas preocupados com o material, você sente que existe algo mais, algo maior. Você tem sede de conhecimento espiritual, deseja entender os mistérios de Deus e se aproximar dele de uma forma mais profunda. Essa inquietação interior é colocada por Deus nos corações dos seus escolhidos. Se você sente que, apesar de tudo, há um chamado que te puxa para mais perto do Criador, é porque Ele mesmo te atrai para o seu propósito. E esse desejo de buscar a verdade é a prova de que você foi separado para algo maior. Sinal 6. O inimigo tenta te afastar do seu propósito. Quando Deus escolhe alguém, o inimigo faz de tudo para desviá-lo do caminho. Dúvidas, medos, tentações, tudo surge para tentar te impedir de seguir seu chamado. Talvez você tenha passado por momentos em que quase desistiu, pessoas que duvidaram de você, situações que te fizeram questionar sua fé. Mas lembre-se, os ataques mais fortes vêm sobre aqueles que têm os maiores propósitos. O inimigo sabe que você tem algo grandioso para cumprir e, por isso, tenta te parar antes que você alcance seu destino. Se você sente que está constantemente sob ataque,
Saiba que isso é um sinal de que você está no caminho certo. Não desista. Deus já te deu a força necessária para vencer todas essas batalhas. Sinal 7. Você tem uma missão maior do que imagina. Deus tem um chamado específico para você. Você pode se sentir pequeno, incapaz, mas Ele já escreveu um plano para a sua vida. Moisés não se achava capaz de falar, mas Deus o usou para libertar um povo inteiro. Gideão se via como o menor de sua família, mas foi escolhido para liderar uma grande vitória. Se você sente que há algo especial reservado para você, é porque há. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se você reconhece em seu coração um anseio, uma sensação de que foi chamado para algo maior, aceite esse chamado. Ele tem uma missão única para você. Se você reconheceu esses sinais na sua vida, entenda, você não está sozinho. Deus tem um plano para você. E tudo o que você viveu até agora foi uma preparação. Se esse vídeo falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, faça parte dessa jornada. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque juntos vamos explorar os mistérios espirituais que Deus nos revela.